O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Michele Machado no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou como acontece a mediatização da narrativa histórica em obras de ficção como as minisséries. Então, Michele, qual foi a metodologia utilizada durante a tua pesquisa? Bom, a minha pesquisa se firmou em duas metodologias principais, né? Que foi a entrevista com autores, diretores e atores, com as pessoas vinculadas à minissérie, e também a análise do produto mesmo das minisséries. E nas duas minisséries que eu estudei, A Circulação, que foi o Quinto dos Infernos, e Chiquinha Gonzaga, no Quinto dos Infernos, eu fiz um recorte dos artigos de opinião que saíram sobre a minissérie no período da obra, e em Chiquinha Gonzaga, eu estudei a partir do Faixa Comentada, que foi um programa que foi feito 9 anos depois, e aí com entrevistas atuais e tudo. E então esse Faixa Comentada foi uma reciclagem, ou seja, eles pegaram uma obra antiga e reciclaram ela, porque eles reapresentaram ela com comentários e com entrevistas e histórias de bastidores atuais, buscando pela memória mesmo dos atores e envolvidos na produção, né? E o primeiro caminho foi realmente assistir até essas obras e poder fazer, enfim, comentários, anotações sobre elas. Como é que foi esse primeiro passo? Para a parte de análise? Para a parte de análise. Para a parte de análise, eu assisti muitas vezes elas e fui destacando pontos, assim, e reassistindo, e fiz uma análise transversal entre as minisséries, vendo pontos que se cruzavam entre as obras, como a questão da vinculação dos telespectadores com um personagem específico da trama e a questão também de pontos atuais trazidos. Por exemplo, a mulher mostrada nas minisséries, normalmente é uma mulher que se parece mais com a mulher contemporânea do que com a mulher daquela época representada, isso para buscar essa identificação com o telespectador. E quando é que você decidiu ir a campo mesmo e fazer essas entrevistas? Foi em que momento durante a realização da tese? Já no início eu sabia que isso ia ser necessário, já no projeto, né? Eu não imaginava que iam ser tantas obras e que seriam tantas pessoas a entrevistar, né? Que foram 12 entrevistados ao longo, né, de todo o processo. De todo o doutorado. E assim, eu achei que através da Globo Universidade eu tivesse um acesso mais próximo, eu ia só pedir, eu preciso entrevistar esse, e isso ia acontecer de forma mágica. Mas não se deu assim, né? Eu consegui cada entrevistado de uma forma. Dentro da minissérie O Quinto dos Infernos, por exemplo, eu trabalhava no Obtel, no Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, né, que estuda aqui. E num congresso do Obtel, a gente tinha como um dos palestrantes o Carlos Lombardi, que seria o autor da minissérie O Quinto, que eu precisaria entrevistar. Então, eu já conversei com ele naquele dia, um pouco, e aí a gente trocou telefone, e-mail, e assim, os nossos contatos seguintes seguiram, além daquele presencial, né, no congresso, seguiram por telefone, e-mail, e ele é uma pessoa muito bacana e foi bem legal esse contato, né, porque ele amava a minissérie muito, era a menina dos olhos dele, tinha sido de todas as obras a que ele mais se orgulhava de ter feito. Então foi bem bacana essa parte, né? Ter esse histórico dele, esse envolvimento dele com a trama também. Na parte, o Marcos Pasquim foi um dos entrevistados também como ator, porque em duas das tramas, justamente essas, Chiquinha Gonzaga e O Quinto dos Infernos, a gente tem um protagonismo evidente no Quinto dos Infernos, que é o Dom Pedro, né? E em Chiquinha Gonzaga a gente tem a personagem título, né? Que conta a história desde o nascimento até a morte. Então tinha esse vínculo do público com o personagem, o que não acontece nas demais tramas, porque Abolição e República se focam bem no fato político e não num personagem, não é a Princesa Isabel. A abolição é o processo de abolição. E República também, Deodoro, inclusive, é representado como um fraco, não existe um vínculo do público com esse personagem. Então, não teria por que fazer essas entrevistas. E na Casa das Sete Mulheres nós temos muitos personagens de destaque, né? E aí não é um protagonismo evidente de um deles. Então, no Quinto,
eu entrevistei o Marcos Pasquim, que era uma pessoa que eu já tinha conhecido em outro momento. E então foi bem tranquilo, eu liguei para ele, falei que eu estava precisando para essa tese de doutorado, a gente foi encontrar, almoçar, depois eu fiz artigo sobre o tema, eu levei para ele. É uma coisa que eles curtem no sentido que é uma valorização do trabalho deles de ator de uma forma diferenciada, né? Na Chiquinha Gonzaga, que eu tive que... Primeiro eu ia optar por entrevistar ou a Regina ou a Gabriela, que as duas fizeram o personagem título. E aí o meu critério seria a que fez mais capítulos, que gravou mais capítulos. E eu descobri que elas gravaram exatamente o mesmo número de capítulos. Então não tinha esse critério, eu ia ter que dar um jeito de entrevistar as duas. Mas o meu primeiro contato foi com o Lauro César Muniz, com o autor. Então, para ter esse contato com o Lauro César Muniz, eu não tinha ideia como chegaria nele, mas a coleção Aplauso tinha feito um livro com ele, daqueles Aplauso. E eu entrei em contato com o pessoal da Aplauso e pedi o e-mail dele. E aí mandei um e-mail e ele foi super gente boa, respondeu, ligou para minha casa e eu fui entrevistá-lo na casa dele, em São Paulo. E ele me deu o e-mail da Regina e o e-mail da Gabi. E aí eu entrei em contato com elas, super acessíveis, assim, super solícitas em responder, em ajudar. Eu fui entrevistar a Gabriela na casa da Regina, no Rio. E a Regina eu acabei entrevistando depois de uma peça de teatro, que era Raimunda, que ela estava fazendo na época. Então eu entrevistei ela lá. E para mim eu era fã, assim, foi uma coisa meio porque de criança eu gostava de me vestir de porcina, que tinha sido um personagem dela, e eu levei ainda uma foto de eu criança vestida de porcina e ainda pedi um autógrafo, porque ela era muito querida e eu achei que dava para fazer esse contato assim, né, mais íntimo. E nessas entrevistas, tanto com o Marcos Pasquim, quanto com a Gabriela, com a Regina, que aspectos fundamentais você procurou explorar com eles? Eu tinha um questionário, né, já fixo de perguntas e elas se desdobravam em meio à conversa. Então, em algumas entrevistas, ao longo dessas 12, algumas duraram 20 minutos, outras duraram 2 horas e meia, porque dependia do que a pessoa desenvolvia, né? Mas eu trabalhei muito assim, o que tu sabia do personagem antes, qual a tua visão hoje, o que tu desenvolveu, e assim, eu percebi, por exemplo, detalhes que nem o Pasquim deixou uma barbinha aqui na época do Dom Pedro, que era uma mosca, né? E ele ficava fazendo assim, mexendo durante algumas cenas, e ele não sabia que historicamente o Dom Pedro tinha tido essa mosca, né? Esse tipo de barba ele tinha tido. E então a gente trocou isso, porque eu já tinha lido muito do histórico para ver o que se mantinha, né, no ficcional. E a Regina faz uma defesa muito forte, a Chiquinha Gonzaga, muito maior assim do que tudo, do que ela não vê muito as falhas. Por exemplo, ela deixou os filhos para seguir a carreira e ela defende. Uma mãe triste é melhor uma mãe ausente do que uma mãe triste, porque alguém triste não pode fazer outra pessoa feliz. E coisas assim, super envolvidos com os personagens mesmo. Tá legal, Michele. Bom, no próximo bloco Ideias em Tese traz então os resultados da pesquisa realizada por Michele Machado, nossa entrevistada de hoje. Nós já voltamos.